Olá pessoal, meu nome é Ramon e hoje eu vou ensinar para vocês sobre expressões idiomáticas. Bem, nós sabemos que a interpretação de texto está presente em grande parte das avaliações de espanhol, principalmente nas questões do Enem, e as expressões idiomáticas aparecem com muita frequência em destaque nesse tipo de questão. Então, compreender as expressões idiomáticas é essencial para o bom entendimento dos textos. Para começar, o que são expressões idiomáticas? Segundo o site Norma Culta, expressões idiomáticas são porções de frases cujo significado ultrapassa o significado literal das suas partes. Significam mais do que a interpretação das palavras que as compõem, implicando numa leitura contextual. Ou seja, a carga semântica da expressão ultrapassa o limite do significado de cada palavra e tem um significado puramente contextual. Bem, são comumente utilizadas na linguagem formal e, estando algumas muito enraizadas na cultura linguística dos falantes, são aplicadas também em discursos formais. Lembrando que elas existem em diversas línguas, mas além disso podem variar de região para região. Um detalhe importante é que as expressões idiomáticas não costumam ser traduzidas, uma vez que o seu significado está muito intrínseco no contexto daquela língua. Mas vale ressaltar que podem existir expressões que sejam diferentes de língua para língua, mas que possuem o mesmo significado, como vamos ver adiante. Bom, aqui nós temos o exemplo de expressões idiomáticas em espanhol. Primeiro exemplo nós vemos: Mi habitación está de patas arriba. Bom, a expressão idiomática em destaque é patas arriba. Se fôssemos traduzir de uma maneira literal, seria como se fosse com as patas para cima, algo relacionado a isso. Porém, não é isso que a expressão significa, porque ela está dentro de um contexto. Então, se fôssemos traduzir essa frase adaptando a expressão ao português, ficaria da seguinte forma: Meu quarto está de pernas pro ar. Então, patas arriba é uma expressão idiomática do espanhol, e de pernas pro ar é uma expressão idiomática do português, mas ambas têm o mesmo significado, que significa que está uma bagunça, está tudo virado ao avesso, como a gente costuma dizer. Então, patas arriba e pernas pro ar têm o mesmo significado. Outro exemplo que a gente pode ver está aqui nessa frase: Ayer trabajé hasta medianoche. Estoy hecho polvo. Em português, traduzindo ao pé da letra, seria: Ontem trabalhei até meia-noite. Eu estou feito pó. Hecho polvo significa feito pó. Como a gente viu, igual o exemplo anterior, essa frase hecho polvo não quer dizer exatamente que a pessoa está feito pó. Tem um outro significado por trás disso. Se fôssemos traduzir essa expressão para o português, seria mais ou menos assim: Ontem trabalhei até meia-noite. Estou só o pó. Então, hecho polvo e só o pó são duas expressões idiomáticas, uma do espanhol e outra do português, em que o significado foge do contexto literal. Hecho polvo ou está só o pó significa que a pessoa está muito cansada, que ela está esgotada, que ela não aguenta mais, certo? Vamos para mais um último exemplo. Esse coche me custou un ojo de la cara, pero es muy rápido. Se fôssemos traduzir de uma forma literal, seria: Esse carro me custou um olho da cara, mas é muito rápido. E traduzindo para o português, seria da mesma forma: Esse carro me custou o olho da cara, mas é muito rápido, porque a gente também tem essa expressão no português. O olho da cara, nojo de la cara. Então, nojo de la cara é uma outra expressão idiomática do espanhol que também existe no português. Agora vamos ver uma questão do Enem envolvendo as expressões idiomáticas. Bom, aqui a gente tem um exemplo de questão do Enem que foi de 2018. E nós temos um texto e questão para interpretá-lo, certo? Antes de entrarmos no texto em si, é sempre bom vermos a fonte, de onde vem esse texto, quem o escreveu. Esse texto, como diz ali na fonte, foi escrito por Galeano. Para quem não sabe, Eduardo Galeano é um escritor muito famoso do Uruguai, sendo conhecido mundialmente, e o principal livro dele que ganhou fama mundial foi As Vias Abertas da América Latina. Eu particularmente sou muito fã do Eduardo Galeano, recomendo muito. Então, vamos ao texto. O texto diz assim: El carpintero. Orlando Goicoechea reconoce las maderas por el olor.
de qué árboles vienen, qué edad tienen, y oliéndolas sabe si fueron cortadas a tiempo o a destiempo y las adivina los posibles contratiempos. Al cabo de tantos años de trabajo, Orlando se ha dado el lujo de comprarse un video y ve una película tras otra. No sabía que eras loco por cine, le dice el vecino. Y Orlando le explica que no, que a él ni le va ni le viene, pero gracias al video puede detener las películas para estudar los muebles. Então, pessoal, antes da gente entrar nas questões de si, vamos tirar algumas dúvidas sobre o vocabulário. Bem, olhando-las e oler, tudo isso significa cheirar, certo? Então ele cheira as madeiras. Só cheirando a madeira ele sabe de onde vem, qual idade tem, se foram cortadas há muito tempo, etc. Películas são filmes. São literalmente filmes do português. Então, vamos para a questão. No conto de Galiano, a expressão ni le va ni le viene encerra uma opinião a respeito de cinema que... Bom, agora vamos analisar item por item. No item A ele diz assim: desconstrói a ideia central do conto sobre a importância das atividades de lazer. Essa opção não está correta. Por quê? Porque a ideia central do conto não é sobre as importâncias das atividades de lazer. O autor, em nenhum momento, ele quis escrever esse texto para falar sobre a importância das atividades de lazer. Então, essa já está descartada. No item B, ele diz: contradiz a percepção que o narrador tem em relação à profissão exercida por Orlando. Bom, a expressão ni le va ni le viene, dentro do texto, ele muda realmente a percepção de alguém sobre a profissão do Orlando, mas não é a do narrador. A percepção que muda é a do vizinho, não do narrador. Então, podemos descartar a B. Na C, ele diz: revela o descaso do narrador com relação ao ofício desempenhado por Orlando. Muito pelo contrário. O narrador, a opinião do narrador não é de grande relevância para o texto, não está em um patamar tão explícito do texto. Muito menos há um descaso sobre a profissão do Orlando. Se não está nem explícita a opinião do narrador, muito menos há um descaso sobre a profissão do Orlando. Então podemos descartar também o item C. No item D ele diz: reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filmes. Bom, muito pelo contrário, totalmente o contrário. A expressão ni le va ni le viene faz exatamente o oposto do que diz o item B. Ele faz contradizer a percepção que o vizinho tinha sobre a profissão do Orlando, sobre o porquê que ele gostava de filmes. Uma vez que o vizinho pensava que ele gostava muito de filmes, mas aí, pela expressão, a gente descobre que para Orlando tanto faz. O que ele importa nos filmes é pausar para poder ver os móveis. E por último nós temos o item E, que diz: evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício. O que é verdade, já que quando perguntado sobre o vizinho que ele não sabia que ele gostava tanto de cinema, de filmes, o Orlando diz que ni le va ni le viene. Ou seja, pra mim tanto faz. Uma coisa ou outra, tanto faz. Ele só assiste os filmes mesmo para poder pausar e ver os móveis. Então, o item certo é a letra E. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, graças e até a próxima.